Graça e paz, meus amados irmãos, amigos, você que está nos assistindo o programa da Igreja Batista através da rede social. Para nós é uma alegria, é uma honra ter vocês conosco para junto prestarmos culto ao nosso bom Deus. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Embora sendo através das redes sociais, sim, eu e você podemos sim prestarmos culto de adoração ao nosso bom Deus. E nesse momento nós estaremos orando assim diante do nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede para junto, como igreja do Senhor, prestarmos culto ao Senhor. Obrigado, Pai Santo, por este privilégio que o Senhor nos concede sobre as nossas vidas. E somos gratos, porque até aqui o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. O Senhor tem feito coisas, Pai, extraordinárias sobre as nossas vidas. E por isso que o nosso coração se alegra para junto como igreja do Senhor prestarmos culto de adoração ao Teu santo nome. E essa é a nossa oração. Em o nome, por amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nesse momento nós estaremos vendo a divisa e o tema da campanha de missões. Nós estamos na campanha de missões mundiais, né? Estamos trabalhando com todo vigor, com todo entusiasmo para juntos, assim, levarmos o Evangelho aonde quer que ainda as pessoas não ouviram. E esse ano, a nossa campanha de missões mundiais tem o tema Viva o Poder de Transformar. E a divisa se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz assim a palavra do nosso bom Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, louvado seja Deus por a sua palavra, que nos encoraja a levar o Evangelho que transforma, o Evangelho que salva, aqueles que ainda não têm a certeza da salvação e aqueles que ainda não foram transformados pelo poder do Evangelho. Então, nós estaremos assim, queridos amados irmãos, ouvindo e assistindo um vídeo sobre o clipe oficial da campanha de missões. Jesus é poder.
e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém. Louvado seja Deus por essa belíssima música que você acabou de ouvir. E somente Deus na vida do pecador transforma o pecador, que dá a transformação. Então, nesse momento, queridos amados irmãos e amigos, nós estaremos fazendo uma leitura na palavra de Deus que se encontra no Salmo 121, um texto muito conhecido. Só apenas 2 versículos que diz assim: a palavra do nosso bom Deus. Eleve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus por esta palavra. Queridos amados, somente no Senhor nós devemos buscar no momento da nossa angústia. Somente no Senhor nós possamos confiar, porque Ele de fato é o nosso socorro presente, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele pode tudo, e por isso nós confiamos, porque o nosso socorro vem do Senhor. E nesse momento agora nós estaremos louvando ao Senhor, teremos um momento de louvor. Quero que você esteja atento para a letra da música, né? Logo em seguida nós estaremos ouvindo e vendo outro vídeo. Abacuque, capítulo 3, traz uma palavra poderosa nessa noite. Apesar de todos os dramas, incertezas e lutas desse tempo, o Senhor nos convida a nos alegrar nele. Abra seu coração para isso. Declare conosco, cante, espere o Senhor da nossa salvação. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Sono dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Sono dura uma noite, mas a alegria
Fácil és a palavra, condenso altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Sou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário GCE Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados, um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas, e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações,
mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, um grande abraço. Amém. Louvado seja Deus por essas belíssimas músicas que a gente acabou de ouvir. Eu tenho dito que uma bela música, de fato, nos faz acalmar, faz nos refletir aquilo que nós precisamos fazer. Querido, nesse momento nós estaremos fazendo mais uma leitura bíblica na palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. É um texto muito conhecido, como talvez você conhece muito bem. O texto que diz assim, João 3, 16 ao 21, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja Deus por esta palavra. É uma palavra, queridos amados, que nos leva a refletir a nossa vida diante de Deus, como nós estamos vivendo, e acima de tudo o amor de Deus por nós. Querido, neste momento nós estaremos assim orando pela nossa campanha de missões, né? Para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. E logo após, nós estaremos louvando ao Senhor. E logo após do louvor, nós estaremos assim, ouvindo a melhor parte, que é a palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção. Querido, esteja atento para o que Deus há de falar para você através da sua palavra. Independentemente de quem esteja ou vai pregar, mas que você esteja atento, querido. Nesse momento é atenção mesmo, para que você possa sim, queridos amados, deixar Deus falar com você. Vamos orar e logo após nós estaremos assim, querido, tendo um louvor e logo após a mensagem. Pai Santo, nós te pedimos, ó Deus, pelas vidas que ainda não foram alcançadas com o poder do Evangelho. Pai Santo, que o Senhor esteja assim, ó Pai, enviando as pessoas para que vidas sejam alcançadas por meio do Teu amor, para que vidas sejam transformadas pelo poder que há vindo do Senhor sobre as vidas. Pai Santo, que vidas venham assim, ó Deus, viver na certeza de ter a salvação pela qual o Senhor oferece para todo aquele que crê no Teu santo nome. Pai Santo, nós sabemos, ó Deus, que ainda há vidas que não foram alcançadas. Que o Senhor levante homens e mulheres, homens, ó Pai, com o coração dispostos a levar a Tua palavra, aonde vidas ainda não ouviram
sobre o teu nome. E nós, como igreja do Senhor, nos dá força, nos dá coragem para que possamos, ó Deus, levantarmos ofertas para assim enviarmos para os missionários que irão. Nos dá coragem, nos dá força, nos dá ânimos para que possamos, ó Deus, sustentar os missionários através das nossas orações. Ó Santo Deus, suplico que o Senhor esteja, ó Pai, cuidando dos missionários que ainda estão no campo. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Pai Santo, nos abençoe nessa campanha, para que nós possamos assim alcançarmos o nosso alvo. Pai Santo, essa é a nossa oração. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós estaremos ouvindo um louvor e logo após a mensagem do Senhor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 24/3/2021. Mais uma vez, nós estamos chegando com o culto da Primeira Igreja Batista em Oeiras, oferecido a Deus. E todos vocês são bem-vindos a nos juntarmos para que possamos glorificar e bendizer o nome excelso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesse mês de março, como os irmãos têm percebido, estamos em plena campanha de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. E nós temos trabalhado o texto sagrado de 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós temos nos detido nesse texto, nós temos degustado esse texto, nós temos tirado lições preciosíssimas desse texto para o nosso viver diário. E nessa quarta-feira eu quero relembrá-los o que está escrito aqui na segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação, de amor e de moderação. O poder é o caráter que alguém tem para exercer a autoridade. Ou seja, é quando uma pessoa de bem, uma pessoa de boa índole, de caráter ilibado, exerce a autoridade sem arrogância. O amor é o equilíbrio que há o poder. Sem esse poder, sem o amor, seria desequilibrado, seria uma tirania, seria algo muito mal. Por isso, o texto encaixa o amor, que vai dar esse equilíbrio necessário à pessoa que exerce a autoridade. A moderação é a saúde mental, é a sobriedade, é a consciência pura e límpida, a consciência tranquila de quem exerce a autoridade. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos a estas recomendações deste texto sagrado. E hoje eu quero falar com vocês, baseado no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45, ocasião em que os filhos de Zebedeu fazem um pedido, ou a mãe dos filhos de Zebedeu fazem um pedido a Jesus Cristo, e um pedido em que os seus filhos fossem destaque com Cristo no seu reino. E Cristo responde, e no finalzinho da resposta de Cristo, no versículo 45, ele diz, do capítulo de número 10 de Marcos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Servindo apesar de tudo. Servindo apesar de tudo. Meus amados irmãos, meus amigos, a nossa base é Cristo Jesus. E Cristo Jesus serviu apesar de tudo. E nós poderíamos passar aqui a noite inteira falando apesar do que Jesus serviu. Apesar do que Jesus veio para servir. Por isso, nós hoje, enquanto seguidores de Cristo, precisamos estar conscientes de que precisamos servir apesar de tudo. Trazendo para a nossa realidade hoje, trazendo para o nosso contexto hoje, dia 24 de março de 2021. Servindo apesar da crise econômica. Meus amados irmãos, o país já está começando a experimentar uma grande crise econômica. Uma crise econômica cantada por muitos economistas, cantadas por muitos políticos, cantada por muitos empresários. Estamos na iminência de uma grande crise econômica no Brasil. E não cabe aqui, nós nesse momento, dedicarmos um tempo a dizer por que essa crise. Mas precisamos servir mesmo em meio à crise econômica. Na palavra de Deus, tem um episódio muito interessante. Jesus estava no templo vendo as pessoas levando os dízimos e ofertas para o gasofilácio, para o local onde se colocavam os dízimos e ofertas, e muitas pessoas levavam muitas quantidades
em dinheiro, levava muitos recursos. Veio uma senhora, né, o texto diz que era viúva pobre, levou algumas moedinhas e colocou ali. E Jesus disse para os que estavam ali com ele que aquela mulher havia dado mais do que os outros. E Jesus não levou em consideração a quantidade, mas a condição como ela se deu, como ela se prestou a servir, mesmo tendo a sua própria crise econômica. Porque Jesus disse que ela havia dado tudo que ela tinha para o seu sustento e os demais haviam dado apenas as sobras, aquilo que estava sobrando das suas economias. Bem, nós precisamos servir apesar da crise econômica. Eu sei que eu estou falando aqui para alguém que não está vivendo um bom momento financeiro, está vivendo uma crise financeira. E nós somos passivos de passarmos por essas crises financeiras. Mas, meus amados irmãos, apesar da crise econômica, nós precisamos nos dispor a servir a Cristo, a servir o seu reino. Precisamos, não podemos colocar a culpa na crise econômica para não servirmos a Cristo Jesus, o Senhor, inclusive devolvendo os nossos dízimos e ofertas. Servir, sim, precisamos servir. Servir apesar de quê? Apesar da crise epidemiológica, apesar da crise que nós estamos passando, a crise sanitária. Apesar desta crise, nós precisamos nos dispor a servir. Sim, não precisa dizer que nós estamos numa pandemia a nível mundial. Não precisa dizer, todo mundo sabe. Não precisa a gente ficar remoendo esse negócio. Não sei o que, quantas mortes. Não, todo mundo sabe que nós estamos numa crise de epidemia. Né? Uma grande epidemia a nível mundial. Okay? E o nosso papel aqui não é amedrontar ninguém, não é levar o pânico para ninguém. Não. A nossa mensagem, baseada nas Escrituras Sagradas, é que nós devemos servir apesar da crise, né, que nós estamos vivendo na área da saúde. Apesar disso, nós precisamos servir. Por quê? Ora, porque, em primeiro lugar, porque nós estamos com saúde, graças a Deus. Então, quem está com saúde deve ajudar quem não está com saúde. É muito óbvio, né? Não precisa nem ter uma pandemia para nós entendermos isso. Na história, no decorrer da história humana, foi sempre assim. Né? Quando alguém adoece, vai ter sempre alguém para cuidar desse doente. Vai ter sempre alguém. Deus vai levantar sempre alguém para cuidar. Então, nós não podemos nos acovardar, porque estamos numa pandemia, deixar de servir as pessoas. Porque estamos numa pandemia, deixar de nos colocar à disposição das pessoas para servi-las. Nós não podemos fazer assim. Então, precisamos servir apesar do momento de pandemia que nós estamos atravessando agora. Sim, irmãos, enquanto servos de Cristo, nós precisamos servir apesar de tudo, apesar da crise familiar. Muitas famílias estão em crise agora, nesse momento. E não é por causa da pandemia, e não é por causa da economia, e não é por causa de nada disso. Muitas famílias agora estão em crise. Por quê? Por causa da dureza dos seus corações. Muitas famílias estão em crise. Por quê? Porque não conseguem se entender. Muitas famílias agora estão em crise. Por quê? Porque não conseguem dialogar. Famílias estão em crise. Causadas às vezes pelo marido. Famílias estão em crise. Causadas às vezes pela esposa. Famílias estão em crise, causada às vezes por um filho, por uma filha, por alguém, um familiar, um irmão, um tio, um parente. Famílias estão em crise. Mas, meus amados irmãos, por que algumas famílias, ou muitas famílias, ou milhares de famílias estão em crise? Nós não podemos deixar de servir. Ora, porque muitas famílias estão numa crise terrível. E eu não digo de doenças, como eu já expliquei aqui. Não é crise de pandemia, não é crise econômica, mas é crise de relacionamento.
E porque essas famílias estão nessas crises de relacionamento, nós não podemos deixar de servir. Ora, tem uma família que está em crise. Nós não podemos deixar de servir essas famílias porque elas estão em crise. Ah, não, elas estão nessa crise porque elas tomaram as decisões erradas e agora elas vão arcar com as consequências. Não, meus amados irmãos, nós devemos e podemos estender as mãos, sem questionarmos o porquê dessa crise familiar. Nós precisamos servir, apesar da crise familiar. E por fim, meus amados irmãos, nós seguidores de Jesus, nós servos de Jesus, baseados no que está escrito na segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Baseado no que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Nós, enquanto servos de Cristo, precisamos servir apesar de tudo. Sim, apesar da perseguição, nós precisamos servir. Olha, meus queridos, peça a Deus que te dê oportunidade para você servir até a pessoa que persegue você. Peça a Deus oportunidade para servir, para ser uma bênção até na vida de alguém que você sabe que não gosta de você. Peça a Deus uma oportunidade para você servir a alguém que um dia te negou servir. Peça a Deus uma oportunidade para que você sirva alguém que um dia você precisou da ajuda dela e ela não quis ajudar. Peça a Deus, meu amado irmão. Peça a Deus, minha irmã, para que te dê uma oportunidade de você servir quem um dia prejudicou você, meu amado. Sim, peça a Deus. Para que, olha, Senhor, me dê uma oportunidade de servir fulano de tal. Não é para se mostrar melhor do que a pessoa, não, em hipótese nenhuma. Não é para se mostrar superior à pessoa, não, em hipótese nenhuma. Não é para se mostrar mais santo do que a pessoa, não, meus queridos. É porque o crente em Cristo deve estar pronto a servir, apesar de tudo. Apesar da perseguição, apesar das injúrias, apesar das calúnias, apesar das mentiras, apesar de tudo, meu amado irmão, que não presta, o crente em Cristo deve se colocar à disposição para servir. Uma crise generalizada num país, e então as pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, os sacerdotes, os profetas, sem saberem o que fazer, Deus questionando, e agora quem irá por nós? E agora quem irá nos representar? Quem vai por nós? Então o servo do Senhor diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Juntando toda a crise econômica, juntando toda a crise epidemiológica, a pandemia, juntando a crise familiar, juntando a crise da perseguição, juntando tudo isso, meus amados irmãos, pergunta-se: quem está disposto a servir no mundo como está hoje? Quando nós estamos com medo de sair de casa, quando nós estamos com restrições de nos reunir enquanto igreja é local, quando nós estamos apreensivos num mundo em dúvida, cheio de confusão, quando nós estamos em um mundo em que o normal já não é mais normal, estão falando de um novo normal, juntando todas essas crises. Se Deus perguntar para mim, se Deus perguntar para você, quem está disposto a servir apesar de tudo? Eu estou disposto a servir apesar de tudo? Você está disposto a servir apesar de tudo? Ah, meus amados irmãos, meus queridos, que nós, enquanto servos do Senhor Jesus, estejamos dispostos a servir apesar de toda e qualquer crise que nos vier. Que nós, enquanto servos do Senhor Jesus, estejamos dispostos a servir até quem um dia nos negou servir.
Vamos fazer assim, porque o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitas pessoas. Quantas estão agora dispostos a servir? Quantos estão dizendo, olha, eu não quero ser servido, eu não quero precisar ser servido, eu quero estar pronto para servir. Porque servir é melhor do que ser servido. Porque dar é melhor do que receber. É que nós temos umas filosofias conturbadas. Nós pensamos que quem serve é inferior àquele que está sendo servido. Nós temos a filosofia equivocada, errada, que o mais importante é receber do que dar. No meio de todas essas crises, quem está disposto a servir? Eu? Você? Nós? A primeira igreja batista em Oeiras, onde ela estiver, onde tiver um crente que congrega aqui nessa igreja, estamos prontos a servir? Estamos prontos? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos dê a oportunidade de servir as pessoas, apesar de tudo. Eu quero orar por você, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está agora a nos acompanhar. Feche os seus olhos, vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, em um mundo em que as pessoas estão negando, ó Deus, até um cumprimento. Em um mundo, ó Deus, em que as medidas sanitárias nos obrigam a distanciar uns dos outros. Em um mundo, meu Deus, em que o normal já não é mais normal, existe um novo normal. A pergunta, ó Deus, que nós entendemos que o Senhor faz para nós, é quem está disposto a servir em meio a essas crises. Ó grande Deus, aqui nós estamos. Alguns de nós estamos dispostos sim, Senhor, a servir apesar de tudo. Para isso, ajuda-nos, porque sozinhos não somos capazes. Protege-nos, porque a nossa proteção, ó Deus, os nossos cuidados sanitários não são suficientes. Por isso, protege-nos, porque nós queremos te servir, apesar de tudo. Oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. O nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, será domingo, 9 horas da manhã, com o nosso culto matutino. Você pode acessar o canal da igreja no YouTube e você vai encontrar lá o culto que nós vamos prestar a Cristo domingo de manhã, 9 horas da manhã. Domingo à noite, agora, domingo à noite, dia 28, nós teremos o culto presencial e também online, tá bom? Presencialmente e também online, domingo à noite, se Deus nos permitir. Um forte abraço a todos e até no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.